já falando de uma revolta que aumenta no caso do idoso que morreu atropelado pelo motorista bêbado no Santa Quitéria. Eu vou mostrar a imagem para você, nós vamos conversar com a Beatriz Frenner, porque neste momento a família está no velório e o criminoso ganhou a liberdade. Dá para acreditar na revolta que isso causa? Beatriz Frenner está acompanhando essa história. Beatriz, a gente sabe que é uma tristeza profunda por conta do acidente e uma fúria gigante por conta da decisão da justiça em soltar esse homem. Matheus Furlan, a família não consegue nem viver o luto direito, porque precisa olhar para o que está acontecendo aqui, do lado de fora do local do velório, que é essa sensação de impunidade. A gente está falando de um motorista bêbado, criminoso, que assumiu a direção com índices altos de álcool. Ele confessou para o delegado que tinha tomado 1 litro de cerveja e também doses de pinga, que não se lembrava do momento do acidente. A gente está falando de um homem que, sob essas condições de efeito de álcool, assumiu a direção e tirou a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. A gente está falando do seu João, de 69 anos. Todos os dias o seu João saía de casa, no fim da tarde, para comprar pão fresquinho na panificadora. Era hábito da família. Ele, a esposa e também o filho. Pão fresquinho tinha todos os dias porque o seu João saía de casa para buscar. E ele estava fazendo exatamente isso. Um trecho a pé, pequenininho ali, da casa dele até a panificadora. Ia comprar pão. A esposa não saiu com ele naquele dia porque os dois, olha, só andavam juntos. Não saiu com ele porque ela estava com uma panela ali no fogão, pediu para ele esperar, mas ele falou, eu vou rapidinho e já volto. Não retornou para casa. Seu João chegou a ser encaminhado para o hospital em estado gravíssimo, permaneceu apenas algumas horas internado no Hospital do Trabalhador, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O acidente foi no fim da tarde de terça, ele faleceu ali nas primeiras horas, na madrugada de quarta-feira. Eu tô aqui, ao vivo, no bairro Santa Felicidade, onde acontece nesse momento o velório do seu João. O Cláudio, que é irmão mais novo do seu João, estava me contando que vocês cresceram juntos, né, Cláudio? E agora, um monte de lembrança nesse dia triste para vocês. Era era meu irmão. Que a gente cresceu junto. Era um super irmão, super amigo. Daí hoje, ele tá ali, ó. Tá dentro de um caixão, daqui a pouco vai ser sepultado. Daí, o outro ser foi solto, tá na rua. Gente, o que eu quero dizer, onde é que tá a justiça, gente, nesse país? Eu sei, eu até entendo que é praxe do delegado aceitar uma fiança, ótimo. Mas o que a gente espera é justiça, que o delegado conclua esse inquérito o mais rápido possível, gente, e apresente a denúncia. E com o juiz acate essa denúncia e peça uma provisória e esse ser volte para a prisão, gente. Ou vamos esperar ele. Ele está na rua. Quem garante que ele vai ficar na sua residência? Ou ele vai voltar para o bar e vai beber novamente, vai pegar um carro e vai tirar a vida de uma outra pessoa, ou de repente da minha filha, ou de uma outra pessoa? Aí vai acontecer, vai ser preso novamente, aí dentro de 24 horas, 48 horas, vai ser solto novamente. Então, gente, o que eu peço, gente, que a família pede é simplesmente justiça, gente, justiça. E eu peço encarecidamente ao delegado que conclua esse inquérito o mais rápido possível, gente, para apresentar essa denúncia, para que seja pedida provisória desse, não vou dizer, desse senhor, que eu acho que, sem sã consciência, ele não está certo de ter feito isso, de chegar, de beber, de ingerido bebida alcoólica, está sendo dirigindo. Não pode, gente. Isso não pode acontecer mais, gente. Está acontecendo toda semana. Até ontem, semana passada, aconteceu com uma criança na fazenda Rio Grande. A pessoa que cometeu está na rua também. Aí a família está aqui, ó. O meu irmão está indo embora, gente, hoje. Eu nunca mais vou ver ele. O meu irmão que estava sempre junto comigo, agora nos últimos tempos estava morando com a esposa. Gente, agora não vai estar mais com a esposa, não vai estar mais com o filho. Ele não vai mais me visitar, eu não vou ver mais ele, gente. Que são as lembranças que o senhor tem, assim, desses momentos? Era fim de semana? Como é que era com o João?
Não tinha, geralmente era final de semana, ele vinha no meio da semana. Então a gente estava sempre se visitando. Ele vinha mais visitar do que ele me visitava mais do que eu visitava ele. Porque ele tinha mais tempo, estava aposentado, né? Quando eu menos esperava, estava ele tocando o dedão na campainha. Agora isso não vai acontecer mais. Eu vou olhar para o portão da minha casa. O meu irmão não vai estar tocando a campainha. Então, o sentimento é grande, gente. É um sentimento ruim. É uma coisa que dói. Dói de verdade, gente. Tá aqui minha filha. Tá minha esposa. E o meu irmão vai embora. Tá minha cunhada. Tá meu sobrinho ali. E o meu irmão tá indo embora daqui a pouco. Seu Cláudio, acho que a parte mais difícil da gente acreditar que está acontecendo, eu divido aqui meu espaço de indignação com revolta, é que enquanto a família está chorando aqui porque o seu João está sendo velado, são as últimas cerimônias de despedida, hoje, mais tarde, dentro aí de 2 horas deve acontecer o velório, o motorista bêbado, o criminoso que causou isso, sai pela porta da frente da delegacia. Então, seu Cláudio, eu sei que o senhor está cauteloso com as palavras, porque a gente sabe como a justiça brasileira é, no fim das contas, dependendo do que fala, até a gente pode ser responsabilizado, mas é a dor de perder alguém, misturado com a revolta de ver o que acontece lá do lado de fora. Por isso esse pedido encarecido do senhor para que a delegacia, o delegado, a justiça, que esse inquérito seja concluído rapidamente e que esse homem não fique solto, porque ele pode até fugir. É uma preocupação dos familiares também. Exatamente, é por isso que eu peço para o delegado. Gente, esse inquérito tem que ser concluído o mais rápido possível, para que seja feita a denúncia pública, para que passe na mão do juiz e ele acate. E expede logo esse mandado de provisória, porque ele está solto na rua. Agora, amanhã depois, ele pode pegar um ônibus, pode pegar um carro e vazar. É o medo da gente. Aí quando chegarem, apresentarem a denúncia, claro que vai ter um mandado de prisão, mas não vamos encontrar mais ele. Seu Cláudio, a gente sente muito por tudo isso que vocês estão passando e a gente também se coloca à disposição de toda a situação do que for possível para ajudar a família nesse caso todo. A gente está em cima desse caso, inclusive com reportagem especial ainda hoje no Balanço Geral. Matheus Furlan. Obrigado, Beatriz. Já já a gente vai ouvir a polícia e mais informações sobre esse caso. Atenção, a gente vai falar do caso do seu João. João Kisiozek, filho. 67 anos ele tinha. A gente fala idoso porque passou dos 60, mas era forte, cheio de saúde, cheio de vida. Ele saiu para comprar pão. E foi atropelado por um motorista bêbado. Não voltou para casa. O seu João foi socorrido. Só que a batida foi tão violenta, mas é tão forte que ele não resistiu aos ferimentos, morreu lá no hospital. Hoje, a família se despede dele no velório. E a família também cobra punição para o motorista. Um homem que tem, atenção, ele tem histórico na polícia por outros crimes, mas a justiça decidiu colocar ele em liberdade. Aos 67 anos, seu João conheceu o mar. A viagem à praia, em família, foi toda organizada pelo filho, Felipe. Foram momentos tão felizes que a ideia era repetir o roteiro. Planos feitos, planos que não vão acontecer. Mês que vem eu ia tirar férias e a gente ia de volta fazer essa viagem, poder estar junto ali um pouco. E não deu para fazer. Seu João estava caminhando pela calçada quando foi atropelado. Ele tinha acabado de sair da casa dele e estava indo até a padaria. Era rotina. Todos os dias ele saía de casa para comprar pão fresquinho. Mas esse não foi um acidente de trânsito, foi crime. O bafômetro apontou. O motorista que causou a morte do seu João estava bêbado e ele tentou fugir do local. Mas a polícia chegou a tempo de fazer a prisão em flagrante. Eu espero de coração que ele seja punido, que ele apodreça na cadeia. Era evitável, não foi uma falha no carro, não foi um mal que ele teve. Ele assumiu o risco,
ele saiu de casa, ele destruiu uma família. O pessoal me disse que ele tentou fugir, que ele botou o carro na ignição, que ele queria sair, ou seja, ele não queria assumir. Ele precisa pagar. Essas imagens são do momento do acidente. O carro aparece em alta velocidade, desgovernado. Faz a curva e vai direto para a calçada onde João Kizionzek, de 69 anos, estava. Isso não pode dizer que é um ser humano. Para fazer uma coisa dessa com uma pessoa de idade, de 69 anos, que não mexe com ninguém, eu quero que ele pague, que ele sofra o resto da vida, porque ele tirou a vida do meu amor. No velório, a angústia da família pela perda marca uma despedida cheia de revolta pelo que aconteceu. Seu João trabalhou a vida toda como porteiro e zelador. Aposentado, ele e a esposa, Dona Quitéria, sempre andavam juntos pelo bairro. Nas fotos de família, os dois estão sempre de mãos dadas. Por pouco, no dia do acidente, ela não foi junto até a panificadora. Ele ia comprar, sempre ele ia comprar pão à tarde, a gente queria pãozinho quentinho para comer. Aí eu disse, eu vou junto. Ele disse, aí estava com a panela no fogo, aí eu tinha que cuidar. Eu disse, espera um pouquinho, que ele devia ter esperado, porque se ele tivesse esperado mais um pouco, não tinha acontecido, porque o homem já tinha passado, já tinha batido em algum lugar menos neles. Aí que eu vi, que eu olhei que era 20 minutos e não veio, eu digo, não, eu vou atrás. Aí cheguei lá, o carro da polícia estava lá, e eu perguntei, o senhor pode me informar alguma coisa? O que aconteceu? Quem foi que teve esse acidente? Quem foi? Daí ele mostrou a foto dele, daí eu já não aguentei. Aí depois fui lá no hospital do trabalhador falar com o João. Eu sabia que era grave, eu fui lá beijar ele e agradecer a ele. Eu falei, gratidão, meu amor, por tudo que você me fez. Você, Deus, você é um anjo que Deus enviou para mim. A ficha, ela foi cair quando eu cheguei em casa. E eu vi as coisas do jeito que ele tinha deixado para ele voltar. O celular carregando, o óculos dele, a garrafinha de água na área onde ele ficava, os nossos gatinhos ali esperando. O motorista bêbado tem outro histórico. Segundo a família, ele é o mesmo homem que pode ter contribuído com outro acidente com morte. O motorista bêbado que matou o seu João seria mecânico de uma empresa do transporte coletivo de Curitiba. E justamente o mecânico que teria liberado um ônibus com falha mecânica para circular na cidade. O acidente de grande repercussão que atingiu vários carros e tirou a vida do empresário Marcos Lazário, de 49 anos. Em 4 meses ele destruiu 2 famílias. Então, se as leis funcionarem, se algo funcionar, eu espero que sim, eu tenho esperança do fundo do meu coração, ele não pode sair da cadeia. Independente de tempo que ele ficar, a dor vai continuar, o vazio vai continuar. A ausência do meu pai, que me acolheu, que cuidou de mim como se eu fosse filho de sangue dele, que sempre esteve do meu lado e era o companheiro da minha mãe, que eu podia sair tranquilo para trabalhar, porque eu sabia que os dois estavam juntos, um cuidando do outro. Por isso, o medo da família do seu João é que o caso passe impune. Sentimentos que ficam misturados em meio a tantas lembranças. Aquele era para ser só mais um fim de tarde comum, como todos os outros na família. O que eu falei para Deus era assim, que eu queria chegar com meus 85 anos, eu e ele, para nós desfrutar das nossas velhices juntos. Mesmo com a bengalinha na mão, eu e ele. Mas como eu não mando, quem manda é Deus. E aquele que fez essa tragédia, ele vai pagar por tudo que ele fez. Nós mostramos a imagem do motorista, ele não tinha nem condição de falar, não tinha nem condição. Bêbado. A justiça entendeu o seguinte, que o motorista, ele não saiu de casa com a intenção de entrar no carro, acelerar, atravessar a esquina e matar o seu João. Não foi a intenção dele. Por isso que colocaram ele em liberdade. Essa é a resposta da justiça. Olha o motorista aí. Aí você vai se questionar, mas espera lá, ele estava bêbado, concordo, ele estava bêbado. Ponto final, bêbado. Assumiu o risco. É o tal do dolo eventual.
Ó, vamos tentar ouvir o que dizia o motorista no dia do acidente, ó. Você pode pegar o carro aqui. Tá vendo? Não tinha a menor condição de conversar. Não tinha a menor condição. Então, assim, a resposta que a justiça dá para a sociedade, só para você entender, é uma resposta, eu diria, rasa, justificável para a lei do nosso país, mas injustificável para quem perde um ente querido com um crime desse. Então, eu já vou chamar o que disse o delegado, porque o motorista já está livre. Mas a justiça entendeu isso. Ah, ele estava bêbado, ok, matou uma pessoa, tá bom, coloque ele em liberdade. Quando ele for julgado, a gente decide o que faz. É isso. Revoltante, não é? O motorista está livre, o seu João, daqui a pouco é o enterro dele, está sendo velado lá. O delegado que acompanha o caso, ele explicou, ele conversou com o Balanço Geral. Na manhã de hoje foi concedido o alvará de soltura pelo Poder Judiciário e o investigado já se encontra em liberdade. A Polícia Civil continua com as diligências, precisamos ainda realizar alguns atos, como oitiva de testemunhas, aguardar os laudos periciais, para que na sequência vamos verificar se já temos condições ou não de concluir o inquérito policial. Durante seu interrogatório, ele afirmou que teria consumido 1 litro de cerveja e 2 cachaças, e não se recorda do momento do fato, tendo em vista que acredita que teria apagado. Em virtude do óbito da vítima, ele passa a responder, inicialmente agora, pelo crime de homicídio qualificado pela embriaguez. A Polícia Civil continua com as investigações, em virtude da quantidade de álcool acusada no bafômetro, 1,48, quantidade bem elevada e bem acima do limite permitido legalmente. A Polícia Civil também vai analisar a possibilidade da aplicação do dolo eventual. É nítida a expressão do delegado de insatisfação, porque ele faz um trabalho, prepara todo o inquérito, investiga, faz tudo bonitinho, entrega na mão da justiça e a justiça solta. Brasil. A gente não vai esquecer esse caso, a gente vai continuar acompanhando, porque a comoção da sociedade, a força da imprensa tem poder para muitas vezes provocar uma reviravolta em muitos casos, tendo elementos que contribuem para isso, tá? Por isso que o delegado falou, a gente não vai descansar. Vamos redobrar os nossos esforços para aplicar um dolo eventual e mudar essa decisão da justiça. E a gente acredita também na nossa Polícia Civil, que está fazendo muito bem a parte dela. Vamos acompanhar esse caso, tá? Felipe.